Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Graças a Deus, mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, comenta, curte e compartilha para engajar meus vídeos, para me ajudar a chegar a 1000 inscritos. Eu vim aqui mais uma vez contar um dos vários testemunhos que eu tenho e espero de coração que sirva para te edificar, para aumentar a sua fé, aquele milagre que você ainda não alcançou, que você tenha paciência que vai alcançar. Esse testemunho que eu vou contar agora foi de um milagre que aconteceu instantaneamente, na mesma hora que eu pedi, aconteceu. Às vezes você pensa que o milagre que você pediu, que aquilo que você pediu vai acontecer da mesma forma que você quer, mas ele pode acontecer de uma forma diferente, de uma forma que você possa não entender no começo, mas de uma forma mais leve, uma forma que vai te ajudar do mesmo jeito e vai ser melhor para você. Antes de conhecer meu marido, eu morei alguns anos sozinha e nesse tempo eu trabalhava como costureira, ganhava R$ 20 por diária, ou seja, era R$ 100 por semana. Nesse tempo também eu pagava aluguel e o aluguel era R$ 250. Mesmo morando sozinha, as coisas não eram nada fáceis, era pior do que o que é agora. Agora é mais fácil porque agora eu tenho alguém e juntos nós compartilhamos as coisas. Antes não, antes era só eu e eu não tinha com quem contar. Quando eu trabalhava de costureira, nesse emprego que eu estava atualmente, não tinha sempre trabalho, porque às vezes vinha pouca peça para costurar e ficava 1 ou 2 semanas sem trabalho, por exemplo. Então, quando eu ficava sem trabalho, eu não conseguia outro, porque naquela época eu também não tinha tanta experiência como tenho hoje como costureira, embora agora, no momento, eu não estou trabalhando como costureira e nem pretendo trabalhar mais. A minha prioridade agora é só cuidar da minha casa e gravar vídeos aqui pro YouTube. Já fazia alguns dias que eu estava sem trabalho por falta de material para costurar e eu lembro que o aluguel atrasou. O aluguel atrasou 2 meses. 2 meses eu fiquei sem pagar. Também cortaram a água e a luz. A água era o dono da casa que pagava, ele não pagou e cortaram a água. E a luz, que era obrigação minha, não consegui pagar também e cortaram a luz. Nesse tempo também eu não tinha internet. Não tinha internet, não tinha como colocar, não tinha condições. Eu também não tinha celular. Não tinha nem como pegar um Wi-Fi emprestado com alguém, porque nessa época eu tinha sido assaltada e o único celular que eu tinha, eu perdi, demorei muito para recuperar, para comprar outro. Sem água, sem luz, sem celular, sem internet, sem feira, sem comida e com aluguel atrasado, a minha prioridade quando eu recebia algum dinheiro era pagar aluguel. Porque mesmo que eu tivesse com fome, o aluguel estaria pago e eu não iria pra rua. Teve até uma certa vez que eu ofereci pra dona da casa para ela pegar minha TV, porque era a única garantia que eu tinha como pagar. E ela disse, não, fique com a TV, depois quando você puder você paga. Era uma ótima pessoa, mas ela não podia ficar sem receber o dinheiro dela e eu entendo perfeitamente. Em um certo dia, eu tava com muita fome mesmo. Então fui pra varanda dessa casa que era aberta, era coberta por cima, né? Tinha uma laje, mas na frente dela tinha uma árvore e em cima dessa árvore não tinha cobertura. Era aberto, era o ar livre. Então eu sentei lá na varanda, que era uma garagem, e sentei, comecei a orar, comecei a chorar. E na hora que eu comecei a chorar, eu falei em voz alta, Senhor, eu tô com fome. O Senhor é meu pai. Como o Senhor pode ver sua filha com fome? Eu tô indo pra igreja. E como o Senhor pode ver isso e não fazer nada? Eu tô com fome agora e fome dói. É até uma palavra difícil de falar assim, né? Naquela época eu não tinha com quem contar. Eu também não gostava de pedir. Então eu sempre fui assim, eu fui de não pedir. Hoje, se alguém me pedir alguma coisa, se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas eu não sou de pedir. E eu tenho isso comigo e eu gosto de ser assim. Mas cada um é cada um. Quando eu fiz, Logo quando eu fiz essa oração, eu comecei a chorar e fiquei sentada no chão, debruçada, com a cabeça baixa e chorando. Imediatamente, não demorou nada, foi coisa de instantânea, assim, isso foi numa tarde, que eu lembro. Imediatamente começou a chover. E eu não tava nem aí pra aquela chuva, eu tava chorando, tava triste, tava com fome, não tinha nada pra comer. A única coisa que tinha pra comer em casa, se eu não me engano, era macarrão. Mas não tinha nem água pra lavar a louça, pra fazer o macarrão, não tinha um prato limpo, não tinha, porque não tinha água na torneira. E
Não tinha como eu fazer. Como eu iria fazer naquelas condições se não tinha prato limpo, não tinha uma panela limpa? Não tinha como. Impossível. E chovendo, e eu nem liguei para aquela chuva. De repente me veio na cabeça: pega a água da chuva. De frente dessa varanda tinha uma árvore. E quando chovia, nessa árvore juntava tanta água que formava uma bica. Então me veio aquela ideia: pega a água da árvore. Coloquei uns baldes pendurados na árvore, juntou muita água. E deixa eu te falar, não era época de chuva. Então foi um milagre instantâneo, sim. Talvez o milagre que eu estivesse precisando e esperando é que uma pessoa fosse na minha casa levar uma cesta básica, levar uma marmita, levar uma alimentação, que a luz fosse paga, que a água voltasse nas torneiras, mas não. O milagre aconteceu da outra forma, da forma que Deus queria. Quando começou a chover, que eu juntei aquela água, enchi a panela, lavei os pratos e fiz o macarrão e matei a fome naquele momento. Eu entendi que Deus tinha ouvido minha oração, que Ele tinha escutado e que Ele tinha respondido. Não foi uma resposta de anos, de semanas, de meses. Já teve outras coisas que eu precisei e não estava no tempo certo e Deus me mandou anos depois, meses depois. Essa não. Esse milagre que eu esperava era para aquela hora, porque fome não pode esperar. Então ele viu que era imediato e de imediato ele me ouviu e mandou a resposta. E isso é um de vários testemunhos que eu tenho. Se eu for contar a minha vida a você, eu já passei muita coisa assim que se você for analisar, você vai ver que realmente foi a mão de Deus. Então, esse foi um dos testemunhos que eu escolhi contar para você hoje. Eu tava muito pensativa, eu tava lembrando dele esses dias. Espero muito que você tenha gostado, que esse testemunho tenha levado sua fé e que você possa ver as coisas com mais clareza. Às vezes, Deus não vai mandar como você espera, mas como Ele acha que vai ser o melhor para você naquele momento. E é isso, fiquem com Deus.